Olá, pessoal. Vamos dar início, né, à segunda parte da aula. Inicialmente falamos sobre a aterosclerose e agora a gente vai falar um pouco, né, sobre as consequências da aterosclerose. Então, falando um pouco, né, da cardiomiopatia isquêmica, a gente precisa lembrar um pouco dessa arquitetura, da arquitetura e da anatomia cardíaca. A gente sabe que o peso médio do coração nas mulheres é em média de 250 a 300 gramas, já nos homens é de 300 a 350. O coração é composto pelo endocárdio, miocárdio e epicárdio. O epicárdio é a camada visceral, né, do coração. E o miocárdio são as fibras musculares cardíacas, onde tem os miócitos, que são as células cardíacas especializadas. O que a gente precisa saber de anatomia da parte de vasculatura é que existem algumas artérias principais, que é a artéria coronária direita, a artéria coronária esquerda, a artéria circunflexa esquerda e a artéria descendente anterior esquerda. As principais artérias que mais são acometidas pelo infarto agudo do miocárdio é a artéria descendente esquerda, que é essa que a gente está vendo aqui, é a artéria coronária direita e a circunflexa esquerda, que é essa que a gente está vendo aqui. Essas são as principais artérias acometidas no infarto, né, agudo do miocárdio. Então, falando um pouco sobre a cardiopatia isquêmica, é a principal causa de morte no mundo, tanto para homens quanto para mulheres. Existe uma designação genética, né, para um grupo de síndromes fisiologicamente relacionadas que vão resultar numa isquemia do miocárdio e um desequilíbrio entre o suprimento, né, e a demanda por sangue oxigenado. É frequentemente também denominada cardiopatia, doença arterial coronariana ou doença cardíaca coronariana. As síndromes da cardiopatia são apenas manifestações tardias da aterosclerose, que provavelmente se iniciou durante a infância. Como eu falei na aula da aterosclerose, normalmente os pacientes desenvolvem uma doença aterosclerótica no decorrer da vida, ou por fatores modificáveis, ou por fatores não modificáveis. Normalmente, nesse caso que eu falei da infância e da adolescência, está relacionado com os fatores que são modificáveis, como diabetes, hipertensão, que são fatores que a gente sabe que o paciente pode evitar a desenvolver a doença. O paciente fazendo atividade física, tendo uma dieta regrada, se já tiver fator de risco, buscar prevenir esses fatores de risco. Então, é sempre importante entender que a aterosclerose é uma doença que vai ser progressiva e que a gente precisa prevenir para que esse paciente não evolua para uma cardiopatia isquêmica. Existem 4 principais formas de manifestações clínicas, que é o infarto agudo do miocárdio, que é a forma mais importante, no qual a isquemia vai provocar a morte do músculo cardíaco. A angina, onde já existe isquemia, mas não é tão grave o suficiente para provocar um infarto, mas que pode ser uma ameaça, né, para o paciente infartar lá na frente. A cardiopatia crônica, com a insuficiência cardíaca, os pacientes evoluem, né? A maioria dos quadros, esses pacientes acabam evoluindo para uma insuficiência cardíaca por vários tipos, né? E a morte súbita cardíaca, que todas as outras formas podem acabar gerando a morte súbita cardíaca, por isso que esses pacientes precisam ser acompanhados de perto. Então, falando, né, um pouco sobre a questão da patogenia, existe um evento dominante que vai causar, né, a síndrome da cardiopatia isquêmica, que é a relação entre a demanda miocárdica e a perfusão, que normalmente é decorrente do estreitamento aterosclerótico progressivo crônico das artérias coronárias epicárdicas e de vários graus de alteração aguda da placa, como trombose e vasoespasmo. Existe ainda a aterosclerose crônica, que ocorre em mais de 90% dos pacientes com cardiopatia isquêmica e que pode ter, normalmente, que a gente observa que esses pacientes têm aterosclerose em uma ou mais artérias. A gente encontra muito isso nos pacientes que têm síndrome metabólica
nos casos que a gente faz autópsia. Esses pacientes que chegam para a gente com a história já de diabetes, hipertensão, com síndrome metabólica mesmo, e quando estamos fazendo autópsia, que vamos avaliar os vasos macroscopicamente, a gente percebe que a maioria deles tem obstrução, já existe um nível mínimo de aterosclerose. E outra coisa que pode ocorrer também é a alteração aguda da placa, que ocorre geralmente, existe um risco de desenvolvimento individual de cardiopatia isquêmica clinicamente importante, que depende em parte do número, distribuição e do grau de obstrução da placa. Existe ainda consequências da isquemia miocárdica que pode gerar, por exemplo, a cardiopatia isquêmica crônica. Então, existem várias formas desse paciente ter a cardiopatia isquêmica crônica. Então, falando um pouco, né, sobre a angina pectoris, que é uma das formas de cardiopatia isquêmica, ela é caracterizada por ataques paroxísticos e geralmente recorrentes de desconforto torácico, precordial ou subesternal, que normalmente é descrito de modo variado, como constritivo. O paciente geralmente chega, né, com essa queixa de dor em aperto, uma dor asfixiante, que pode ser semelhante a uma facada causada por uma isquemia miocárdica, que também pode ser transitória, que normalmente ocorre de 1 a 15 minutos, mas não chega a provocar uma necrose celular que vai definir o infarto agudo do miocárdio. Existem 3 padrões de angina: a angina estável ou atípica, a angina ou variante de Pretzelmelt e a angina estável ou increscente. Aqui uma foto, né, que a gente precisa lembrar da fisiopatologia, que a aterosclerose ocorre principalmente na camada íntima. A aterosclerose é uma doença da camada íntima. A gente aqui vê que é um vaso normal, com a camada íntima, a camada média, a camada adventícia. Aqui é um paciente com uma angina estável, provavelmente com a placa aterosclerótica aqui, e esse paciente ainda consegue ter um fluxo sanguíneo normal, principalmente em repouso, mas quando esse paciente é levado ao estresse, com a demanda diminuída, né, de oxigênio, esse paciente pode desenvolver uma dor torácica. Aqui é outra forma, né, de apresentação da angina. Esse paciente acaba tendo uma ruptura, né, da região da placa e ocorre a agregação plaquetária e, consequentemente, a cicatrização. Aqui já é um grau de doença coronariana isquêmica crônica, né, com obstrução, já com obstrução discreta, mas ainda tem uma luz no vaso. Aqui já é uma outra situação com um trombo, né, um trombo mural. Esse paciente geralmente tem uma angina instável, já. E aqui com a oclusão completa, em que esse paciente evolui, né, com infarto agudo do miocárdio. Então, só falando e explicando cada tipo de angina, existem, como eu falei, essas 3 formas de angina. A angina estável é a forma mais comum e por isso é a forma também denominada angina pectoris típica, que é causada pela redução da perfusão coronariana devido a essa questão da aterosclerose estenosante crônica, com relação à demanda do miocárdio. Como eu falei, se o paciente é exposto à atividade física, a uma excitação emocional ou por qualquer outra coisa que aumente, né, a sobrecarga cardíaca, esse paciente, no momento desse estresse, ele vai acabar tendo uma dor. E é uma dor que vai melhorar com repouso e deve se procurar, né, um atendimento médico, de preferência, se não for uma dor tão crônica, né? Se não for uma dor ou uma dor muito aguda, ele precisa procurar uma emergência e ser melhor acompanhado, né? O que a gente precisa saber é que existem as duas principais, que é a angina estável e a angina instável aqui embaixo, porque a angina, ou Pritz-Mettel, é uma angina que não tem tanta relação com a aterosclerose, e sim está relacionada com episódios de espasmo coronarianos. Já a angina estável ou angina increscente, o paciente já tem um padrão de dor que ocorre com uma frequência maior, né, mais demorada, geralmente ocorre mais de 20 minutos, e é precipitada por esforço, mas não necessariamente melhora com o repouso. A angina estável geralmente é causada pela ruptura da placa aterosclerótica, que vem acompanhada de uma trombose parcial, mas não completa, porque se for completa caracteriza um infarto realmente, e
pode ter formação de êmbolos e possivelmente vasoespasmo. Existe, obviamente, a predisposição desses pacientes que já têm esses dois tipos de angina a desenvolver um infarto agudo do miocárdio. Em relação às manifestações clínicas da angina estável, a gente sabe que a angina é o sintoma mais frequente, o sintoma mais comum. Normalmente, esses pacientes que se caracterizam, caracteriza essa dor como uma dor hemiesternal, com irradiação para pescoço, ombro esquerdo e braço esquerdo, mas também pode ser apenas precordial e irradiar para a mandíbula, para a região de dentes, braço direito também, costa e epigastro. Essas dores às vezes podem ser atípicas, a depender do tipo de paciente. Se esse paciente for um paciente diabético, ele não vai às vezes evoluir com a dor torácica atípica. Muitas vezes ele apenas tem uma dor epigástrica ou uma dor inespecífica, quando vai investigar, esse paciente está, de fato, infartando. Então, aqui é só um cronogramazinho, um diagrama para a gente se lembrar de alguns detalhes. Se esse paciente chega na emergência com dor torácica, essa dor pode ser cardíaca ou não cardíaca. Se esse paciente está estável, a gente vai acompanhar e vai direcionar para o tratamento, Você vê que a estabilidade vem de uma angina típica para uma angina atípica, para uma dor não cardíaca, e a instabilidade é para um caso de um paciente que já evoluiu com síndrome coronariana aguda, com supra de ST e que precisa ser reperfundido. Em relação ao exame físico, normalmente o que a gente encontra na inspeção e palpação normalmente é um pulso de cinético, mas lembrando que nem todos os pacientes vão ter as mesmas características, as mesmas queixas. Normalmente, e nem sempre a gente vai encontrar esses achados no exame físico, pode ter uma ausculta de B4 por disfunção diastólica do VE, um B3 com disfunção sistólica do VE, um sopro de regurgitação mitral, desdobramento paradoxal de B2, nos casos que o paciente tem um bloqueio de ramo esquerdo transitório. Pode ter ainda estertoração pulmonar nos casos que estão associados com edema pulmonar por falência de ventrículo esquerdo. Geralmente é um infarto maior, Vamos dizer assim. Então, sempre lembrar de pedir exames complementares, laboratoriais gerais, eletro de repouso e caso seja nos casos de angina estável, a gente vai fazer também os testes provocativos. Falando um pouco, do infarto agudo do miocárdio, é uma doença, que ocorre principalmente nos homens, antes e nas mulheres também, após a menopausa, mas a incidência é muito maior nos homens. Sua frequência vai se elevar progressivamente com o aumento da idade, na presença de fatores que vão predispor à aterosclerose. Como eu falei, existem fatores modificáveis e não modificáveis. Esses fatores modificáveis a gente pode, no decorrer da vida, evitar, que esses fatores evoluam para uma aterosclerose e, consequentemente, que esse paciente evolua para infarto agudo do miocárdio. 10% dos casos ocorrem em pessoas com menos de 40 anos e 45% ocorrem em pessoas com menos de 65 anos. A epidemiologia em relação à cor da pele, negros e brancos são igualmente afetados, mas como eu falei, os homens são mais afetados do que as mulheres, e essa igualdade, vamos dizer assim, ocorre entre homens e mulheres após a menopausa, que os dois podem ter na mesma frequência. Em relação à patogenia, o que ocorre normalmente é uma alteração súbita na morfologia de uma placa ateromatosa, com hemorragia no interior da placa, erosão ou ulceração, ou até ruptura ou fissuramento. Essas plaquetas vão dar o início aos processos de adesão, vão ser agregadas, vão ativar os potentes agentes agregadores para formar o microtrombo. Outra coisa que pode ser encontrada também, outra fisiopatologia que pode ser encontrada, não necessariamente é só aterosclerose, é o vasoespasmo, que também vai ativar a cascata de coagulação, aumentando o volume do trombo e, consequentemente, vai evoluir ocluindo completamente o lumen do vaso. Vasoespasmo, como eu falei, pode ser devido ao uso de drogas, vamos dizer assim, principalmente a cocaína. Outro caso é formação de êmbolos, que pode também gerar o infarto agudo do miocárdio, êmbolos paradoxais nos casos de pacientes que têm doenças cardíacas congênitas, como forame oval patente, isquemia sem aterosclerose e trombose coronarianas, que podem ser detectáveis por outras causas, e uma resposta do miocárdio a uma outra situação, estresse, qualquer coisa do tipo.
existe um tempo, né, aproximado para os miócitos cardíacos, o início dos eventos chaves, né, nos miócitos cardíacos isquêmicos. Existe início da depressão, geralmente ocorre em segundos do ATP, perda da contratilidade ocorre em menos de 2 minutos, redução do ATP até 50% do normal em 10 minutos e lesão microvascular em mais de 1 hora. Então, você vê que tempo é músculo, então a gente precisa resolver o mais rápido possível para que esse paciente não perca músculo e não venha a falecer. Então, aqui é só uma fotinha, né, de progressão da necrose, que são eventos que a gente precisa entender. Isso vai depender de alguns fatores, né, como a localização do infarto, o tamanho do leito vascular perfundido, duração da oclusão, extensão dos vasos sanguíneos, a presença, o local e a gravidade do espasmo arterial coronariano. E essas fotos aqui mostram como é que essa necrose progride. Normalmente, a necrose vai começar com uma pequena zona nessa área aqui, como a gente está vendo, abaixo da superfície endocárdica, que é o centro da zona isquêmica, que vai depender do vaso ocluído para a perfusão. E essa região aqui é a região que o miocárdio está em risco, porque essa zona aqui já está em necrose. Então, a gente observa aqui uma zona muito estreita do miocárdio, que está imediatamente abaixo do endocárdio, que é poupada da necrose, porque ainda vai ser oxigenada por difusão a partir desse ventrículo. Então, aqui é um término do infarto que envolveu quase toda a área em risco, né? Então, é só como se fosse uma progressão da necrose, como é que ela vai ocorrendo. Ela começa na região foco, depois ela faz uma zona e essa zona vai aumentando. Em relação ao tempo, né, que ocorre, a reperfusão após 6 horas não reduz de modo significativo o tamanho da área infartada. Então, a gente precisa ter um tempo estipado, né, vamos dizer assim, estimado, desculpa, um tempo estimado, para a gente saber quando o tempo ainda é músculo, né? Quanto músculo ainda está vivo, vamos dizer assim, quanto músculo ainda não está necrosado. Então, reperfusão após 6 horas não vai reduzir o tamanho da área infartada. Como é que a gente vê? No tempo de reperfusão após até 20 minutos, a gente consegue salvar toda essa área. Você vê que aqui ainda tem uma disfunção, mas ela ainda é viável. Se a gente reperfunde a área infartada com 2 a 4 horas, a gente tem um salvamento parcial. Ele aqui, a gente vê no centro a área necrosada, mas essa região ainda é viável e aqui ainda tem área normal. Mas se a gente reperfunde depois desse tempo, a oclusão já vai ser permanente, a gente não consegue reduzir o tamanho da área infartada. Aqui que a gente vê nessa foto é uma foto que não está tão nítida, mas é uma foto de miocárdio após a reperfusão. Aqui é uma área, né, que a gente vê uma necrosezinha com hemorragia ainda e são fotos que a gente encontra após a reperfusão, né? Então, aqui, como eu falei, é um infarto grande, que a gente vê uma área intensamente hemorrágica. Então, são esses aspectos, né, que a gente encontra. Aqui é um coração, né, a macroscopia, e aqui a microscopia. Aí são achados que a gente encontra normalmente em autópsias. O que a gente precisa saber é que existe uma evolução das alterações morfológicas para identificar na lâmina. Então, a gente sempre tem que pensar que o que a gente está vendo vai dizer mais ou menos o tempo, né, que esse cardiomiócito morreu, vamos dizer assim. Então, o que a gente percebe é que até meia hora a gente não tem alteração e essa lesão ainda é reversível. Acima de 1 a 4 horas já tem alteração e a gente pode encontrar alteração mais microscópica do que microscópica. E acima de 10 dias a gente já vê um tecido de granulação, já vê uma área infartada na macroscopia com bordas deprimidas, vê um tecido de granulação na microscopia com áreas de colágeno já fibrosado. Então, a depender do tempo que esse coração tenha ficado sem oxigenação, a gente vai ter uma resposta e a gente vai conseguir identificar o que ocorreu nesses pacientes.
Coisas que a gente precisa saber. Essa foto é uma foto de distribuição da necrose isquêmica, mas coisas que a gente precisa saber e que são importantes é que o infarto pode ser transmural ou não transmural, o que a gente chama de infarto subendocárdico. Normalmente, o infarto transmural ele é uma isquemia que vai envolver toda a espessura da parede. E o infarto não transmural, ele geralmente ocorre em uma necrose limitada no terço inferior, no máximo na metade da parede ventricular. Normalmente, esses casos de infarto transmural é decorrente da aterosclerose coronariana grave, com ruptura aguda da placa, trombose oclusiva superposta, e geralmente ocorre no ventrículo esquerdo. E o infarto subendocárdico é causado por demanda cardíaca aumentada no contexto de um suprimento limitado devido a uma doença aterosclerótica, no caso de um vasoespasmo ou hipotensão, mas não necessariamente com trombose, né? E o que a gente pode ver também é que nesses casos, os casos em que o infarto é transmural, esse infarto vai ocorrer a elevação de supra de ST. E nos casos de infarto que não são transmurais ou que são subendocárdicos, normalmente é um infarto sem supra de ST, ou seja, no eletro, o paciente tem clínica, tem elevação de enzimas cardíacas, mas ele não eleva, ou não faz supra de ST. Esse paciente aqui ele vai ter necrose, mas não tem desenvolvimento agudo de supradesnível de segmento ST. Já esse paciente aqui ele tem uma necrose miocárdica com alteração no ECG, com supradesnivelamento do ST, mas não vai ter uma reversão rápida com nitroglicerina, normalmente. E os marcadores cardíacos, como a troponina, o CKMB, o CPK, eles vão estar elevados. Lembrando que, atualmente, a gente só pode usar os outros, mas o que é preconizado é o uso da troponina. E eu vou botar no AVA, vou colocar para vocês a nova diretriz do infarto, né? A diretriz que é mais utilizada para os cardiologistas, não que vocês precisem saber disso, mas para vocês ir começando a se familiarizar para quando estiverem no internato, clínica médica e até para o futuro, quem for cardiologista ou quem for intensivista que precisa saber desses detalhes. Então, esse é um dos principais aspectos, né, macroscópicos que a gente está visualizando aqui, que ocorre predominantemente na região posterolateral do ventrículo esquerdo, que é demonstrado pela coloração histoquímica, pelo cloreto do trifeniltetrazóleo, né, geralmente que a gente vê nessas áreas de necrose. Aqui embaixo a gente observa aqui do ladinho a gente tem uma hemorragia, do ladinho a gente tem hemorragia e aqui a gente consegue ver ainda uma cicatriz anterior, né? Então, esses são os dos achados macroscópicos do infarto agudo do miocárdio e da cardiopatia isquêmica, consequentemente. Em relação às características microscópicas do infarto agudo do miocárdio e do seu reparo, o que a gente consegue ver, a imagem não ficou tão nítida, mas normalmente na área do infarto, que pode ter um dia de duração, mostra normalmente o que a gente chama de necrose por coagulação. Os pacientes, a gente encontra, né, principalmente nos casos mais agudos, nas autópsias, que a gente consegue ver edema, as fibras ficam mais onduladas, os espaços ficam mais ampliados. Já em 3 a 4 dias, a gente já encontra outros achados, como polimorfonuclear, área de infarto agudo. No terceiro dia, né, com mais de 3 a 4 dias, com normalmente 10 dias, o que a gente encontra é que esses miócitos vão ser removidos após a necrose. Após esse tempo, a gente consegue ver um tecido de granulação com vasos, um pouco de colágeno aqui, e com um tempo maior, a gente já pode ver mais colágeno. Aqui é uma coloração especial com tricrômico de Masson, e a gente encontra também algumas fibras cardíacas residuais, mas esse é o padrão de acometimento que a gente encontra, né, nos casos de autópsia, e isso vai depender do tempo, né, que esse paciente infartou.
Então, aqui é uma foto, né, de liberação de proteínas de miócitos no infarto agudo do miocárdio. Ocorre a quebra do miócito, do cardiomiócito, ele vai liberar essas proteínas que são os biomarcadores sensíveis e específicos do dano do miocárdio. Lembrando que existe um tempo, né, normalmente o tempo de elevação do CKMB e da troponina é de 3 a 12 horas. O CKMB e a troponina C vai atingir, e aí, atinge o pico normalmente em 24 horas, a CKMB retorna ao normal de 48 a 72 horas, a troponina I em 5 a 10 dias e a troponina T em 5 a 14 dias. Hoje em dia, o que é preconizado, vou repetir mais uma vez, é realmente fazer a troponina no momento do seu paciente tem uma suspeita de infarto, a gente vai fazer o eletro e vai fazer as enzimas cardíacas, se não tiver ou se tiver que escolher, escolha a troponina. Aqui é uma foto, né, de coisas que podemos encontrar nas autópsias, na macroscopia, de complicações do infarto do miocárdio. É o que a gente chama de síndrome da ruptura cardíaca. Nesse A, a gente consegue visualizar a ruptura do miocárdio anterior em uma região de infarto agudo. No B, a gente vê uma ruptura do septo ventricular. Aqui no C, a gente tem uma ruptura completa, né, do músculo papilar. Vou botar a setinha aqui para vocês verem que com o mouse acho que não vai. Então, aqui a gente vê a ruptura, né, do músculo papilar, bem nítido. Aqui nessa região escura, né, é uma região de pericardite fibrinosa. E aqui ao redor uma área de infarto agudo do miocárdio. Aqui a gente vê o adelgaçamento da parede e a presença de um trombo mural. Esse aqui foi mais difícil de visualizar, que é um grande aneurisma na região apical, que está normalmente aqui à direita. Então, é basicamente isso que a gente pode encontrar. Então, aqui, né, é só fazendo um breve resuminho da doença arterial coronariana. A isquemia do miocárdio pode levar à morte súbita e também pode levar a uma cardiopatia isquêmica crônica. Uma alteração da placa aguda, uma trombose arterial coronariana, ela pode levar a uma isquemia de gravidade e duração aumentadas, que pode gerar um infarto agudo do miocárdio e que esse paciente pode evoluir com morte súbita. O paciente que tem um infarto agudo do miocárdio, que não morre e consegue fazer reperfusão, ele pode ficar com cicatrização, ocorrer remodelamento, hipertrofia e dilatação do músculo viável, gerando o que a gente chama de cardiopatia isquêmica crônica. Consequentemente, pode gerar insuficiência cardíaca crônica. Esse paciente pode desenvolver uma arritmia maligna e desenvolver e evoluir com morte súbita. Aqui é um exemplo, né, de sintoma sugestivo de síndrome coronariana aguda. Se for não cardíaco, ele vai tratar como não cardíaco. Se for uma angina estável crônica, ele vai tratar como angina estável crônica, normalmente ambulatorial. Uma possível síndrome coronariana aguda, a gente vai fazer um eletro. Se esse eletro não for diagnóstico, a gente leva para fazer as enzimas cardíacas. E se for negativo, a gente observa e repete com 4 a 8 horas, tanto o eletro quanto os marcadores. E se esse paciente evoluir bem, ele vai para casa e vai fazer um acompanhamento. Isso se o paciente fez um eletro e não tem elevação do supra-GST, mas tem alteração de onda T, uma dor inconstante com marcadores positivos, esse paciente tem que ser admitido no hospital e tratado como isquemia aguda. Se esse paciente tem uma síndrome coronariana aguda, uma dor típica, e ocorre a elevação do supra-GST com aumento de marcadores, esse paciente precisa tratar imediatamente o infarto agudo do miocárdio. Falando um pouco, né, da cardiopatia isquêmica crônica, é designada assim para descrever uma insuficiência cardíaca progressiva em consequência de uma lesão miocárdica isquêmica. O termo cardiomiopatia isquêmica é frequentemente usado pelos clínicos para descrever a cardiopatia isquêmica crônica. Normalmente o coração dos pacientes com cardiopatia isquêmica crônica está aumentado de tamanho, então é importante para nós que fazemos autópsias reconhecer o tamanho, o peso do coração para identificar e pensar fisiopatologicamente no que causou a morte daquele paciente.
Normalmente eles têm uma aterosclerose obstrutiva nas artérias coronarianas e não é só em uma artéria, a gente encontra uma aterosclerose sistêmica muitas vezes. Pode ter pequenas cicatrizes de infartos anteriores. Normalmente o endocárdio mural ele pode se apresentar espessado, fibroso com alguns trombos. E os achados microscópicos compreendem hipertrofia do miocárdio, vascularização subendocárdica difusa e normalmente fibrose. Um outro evento, né, que a gente não pode esquecer é a morte súbita cardíaca, em que é definida como a morte inesperada de uma origem cardíaca em indivíduo sem doença cardíaca sintomática ou logo após o início de um sintoma, geralmente dentro de 1 hora. Geralmente a consequência de uma arritmia letal, como a sistolia, uma FV, uma fibrilação ventricular. Existem condições não ateroscleróticas também que levam à morte súbita cardíaca que está dentro da cardiopatia isquêmica, que não necessariamente está dentro da cardiopatia isquêmica, que é a estenose da válvula aórtica, um prolapso da válvula mitral, miocardites, miocardiopatia dilatada ou hipertrófica, hipertensão pulmonar, arritmias cardíacas adquiridas ou hereditárias, outras causas diversas, como alterações hemodinâmicas, viroses, pacientes que estão internados, isso tudo pode fazer uma predisposição e esse paciente morrer subitamente de uma arritmia e acabar evoluindo mal, né? A morfologia, a aterosclerose coronariana acentuada, com estenose crítica de mais de 75%, envolvendo um ou mais dos 3 principais vasos, geralmente está presente em 80 a 90% dos pacientes que evoluem com morte súbita cardíaca. 10 a 20% dos casos são de origem não ateroscleróticas. A maioria das casos de morte súbita cardíaca não está associada ao infarto, mas sim a arritmias malignas ventriculares. E outra coisa que a gente pode encontrar são cicatrizes de infartos anteriores e vascularização do miócito subendocárdico, que é indicativo de isquemia crônica grave e são comuns nesses pacientes. E essas são as nossas principais referências. Obrigada.